mas eu quero utilizar o texto de Êxodo, no capítulo 33 e no verso de número 18. A Bíblia vai dizer que nesse dia estava tendo um diálogo entre Deus e Moisés. E Moisés, ele faz um pedido a Deus, para que Deus mostrasse-lhe a glória, para que Deus mostrasse a Moisés a sua glória. Em outras palavras, Deus estava dizendo, aliás, Moisés dizia a Deus: Deus, eu quero te ver, eu te ouço e eu ando conforme os teus mandamentos. E tudo aquilo que o Senhor me pede, eu tenho feito. Mas hoje eu rogo que me mostre a tua glória. Nós vamos falar sobre glória. Se creres, verás a glória. Mas existe um condicional para se ver a glória. Observe, quando Moisés caminhou com Deus e entrou no propósito, isso começou num momento circunstancial. A Bíblia vai dizer que Moisés estava cuidando de ovelhas. E Moisés, quando cuidava das ovelhas, viu uma sarça pegando fogo. Mas essa sarça não se consumia. O que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo. O que chamou a atenção de Moisés foi a sarça que não se consumia por causa do fogo. Moisés então vai até aquele lugar. A Bíblia vai dizer que a sarça estava pegando fogo, porque a presença de Deus era manifesta na sarça. A Bíblia diz que quando Moisés conduzia o povo no deserto, segundo o que está escrito, a Bíblia diz que durante a noite eles eram iluminados por uma coluna de fogo. A coluna de fogo nada mais era do que a presença de Deus manifesta mais uma vez por intermédio do fogo. A Bíblia diz que no deserto o povo estava com sede e Deus ordena a Moisés que tocasse na rocha. Da rocha verteu água que matou a sede de milhões de pessoas. Na rocha que Moisés tocou estava manifesta a presença de Deus. Durante o dia, o calor no deserto era escaldante, ao ponto de qualquer um que migrasse pelo deserto morreria de inanição por causa do calor excessivo. O seu corpo ia morrendo aos poucos, mas Deus colocou uma nuvem para cobrir o povo, como um ambiente agradável. Aquilo que era para passar dos 50 graus, agora estava em meados de 24, 23, 22, e se o povo reclamasse que estava muito frio, Deus até aquecia um pouco, porque a nuvem de Deus estava no céu, tampando o sol para que o sol não matasse o seu povo. E Paulo Sérgio, na nuvem de Deus estava a presença de Deus naquele lugar. O que eu quero dizer, eu preciso que você entenda essa mensagem, escuta essa palavra. Existe uma diferença entre estar presente e sentir a presença. Quando nós falamos de Deus, missionária Luzia, nós entendemos que Deus ele é onipresente, ou seja, tudo está ao alcance dos seus olhos e nada foge do controle de Deus. Mas uma coisa é estar presente, outra coisa é ter a presença manifestada. Deus está em todo lugar, mas só Deus manifesta a presença no lugar que tem louvor. Deus manifesta a presença no lugar que tem adoração. Deus manifesta a presença no lugar que tem palavra. Deus manifesta a presença no lugar que tem oração. É por isso que quando
alguém assumiu o microfone nessa noite, disse: sinto a graça de Deus aqui nesse lugar. É por isso que quando alguém assumiu o microfone nessa noite, disse: sinto a presença de Deus aqui nesse lugar, porque aqui foi adorado, porque aqui foi cantado, porque aqui tem palavra, porque aqui tem glória, porque aqui tem presença de Deus, por causa do louvor, por causa da adoração. Aleluia. Meu Deus, eu preciso dizer isso daqui. A Bíblia diz, meu Deus, a Bíblia diz, eu sinto a graça de Deus manifesta aqui, a presença de Deus é evidente. A Bíblia diz que Deus habita onde? No meio dos louvores. Enquanto a igreja adora, Deus está no meio. Enquanto a igreja louva, Deus está no meio. É por isso que quando você chega na igreja, você tem que adorar. É por isso que quando o andamento do culto está andando, você tem que louvar. É por isso que quando o pregador está ministrando, você tem que adorar, porque Deus habita no meio dos louvores. Ou seja, quanto mais você adora, mais Deus se manifesta. Quanto mais você adora, mais a presença dele é na casa. Quanto mais você exalta ele, mais ele se manifesta na casa, com poder, com glória, com virtude, com unção, com cura, com graça. Aleluia. Deus se faz presente nesse lugar. Aonde? Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui. Meu Deus do céu, escuta isso. Olha, aí, o segredo, missionários, daquilo que vocês escolheram como tema. Porque a Bíblia vai dizer: se creres, verás a glória de Deus. Mas, Emanuel, não é possível, entenda comigo nessa noite, não é possível ver a glória sem antes passar pela presença. Primeiro Moisés viu Deus na sarça, depois Moisés viu Deus na coluna, depois Moisés viu Deus na rocha, depois Moisés viu Deus na nuvem, depois Moisés viu Deus no maná. Agora que ele passou pela presença, ele disse: Deus, eu já vi o maná, já vi a água, já vi o mar abrir, já vi a sarça, mas agora que eu passei pela presença, eu quero a glória, eu quero a glória, eu quero a glória, eu quero a glória. Depois da presença tem a glória. Eu vou te dizer mais aqui nessa noite. É o sexto dia de Bequeia Saia. É o sexto, irmã, é o sexto dia da campanha. Vocês passaram, meu Deus, vocês passaram pela presença no primeiro dia, passaram pela presença no segundo dia de Bequeia Saia. Você vai entender o que eu estou falando. Passaram pela presença no terceiro dia, passaram pela presença no quarto dia, passaram pela presença no quinto dia. Agora você está aqui nessa noite dizendo: Deus, quero ver a tua glória. Já passei pela presença, quero ver a tua glória, quero ver a tua glória. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar. Meu Deus. Oh, aleluia. Eu sinto a glória de Deus. Você passou pela presença daqui desde o dia primeiro, e Deus está dizendo: agora é a glória. Não tem como você passar pela glória sem antes passar pela
presença. Eu preciso dizer aqui nessa noite, se nós lermos o livro de Juízes, no seu capítulo, escuta isso, no capítulo de número 15, a Bíblia vai dizer que se ergueu um juiz em Israel por nome de Sansão. A virtude do Espírito estava sobre a vida dele, e ele foi capaz de matar 1000 homens com apenas uma queixada. O poder daquele homem era surpreendente. Israel inteiro acreditava que ele seria o Salvador e que derrotaria o inimigo. E isso aconteceu no capítulo 15. Agora eu quero pedir para você voltar 2 capítulos anteriores. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 13 que o mesmo Sansão foi cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer mais, a Bíblia vai dizer no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, um menino por nome de Davi, ele vai correndo ao encontro de um gigante. A Bíblia vai dizer que ele mata o gigante e todo o povo é liberto da guerra que estava acontecendo no momento. Isso aconteceu no capítulo de número 17. Mas se nós voltarmos um capítulo, nós vamos encontrar Deus falando com Samuel, dizendo: Samuel, desce a casa de Jessé, porque lá tem um que eu escolhi como rei sobre Israel. A Bíblia vai dizer que Samuel unge a Davi no capítulo 16, e no mesmo instante ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou mais além, eu preciso que você pegue isso daqui no livro de Atos, capítulo de número 3. A Bíblia vai dizer que Pedro, João saiu pregando, saiu curando, saiu libertando. O reino era avançado, a palavra era divulgada. Mais de 5.000 almas se converteram apenas aquele dia. A Bíblia diz que isso aconteceu a partir do capítulo 3, a partir do capítulo 4. Mas se nós retrocedermos, se nós voltarmos no capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que todos estavam reunidos, insistente em oração, 120 almas buscando a Deus e dizendo: Deus, eu quero a tua presença. Deus, eu quero a tua glória. Deus, eu quero a tua virtude. E a Bíblia diz que como um vento impetuoso encheu toda a casa, e toda a saia, todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eu vou mais além para que você entenda a palavra. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo número 4, Jesus saiu ensinando, Jesus saiu pregando, Jesus saiu curando, Jesus saiu revelando, Jesus saiu profetizando. Mas no capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que Jesus desce ao Jordão, e João Batista está no Jordão, e a Bíblia diz que Jesus foi batizado no Rio Jordão, e uma voz ecoou: esse é o meu filho a quem me comprazo. E o Espírito Santo repousa sobre a vida dele. O que eu quero dizer com essa palavra é que antes de viver a glória, tem que ser cheio do Espírito. Antes de viver a presença, tem que ser cheio do Espírito. Antes de derrubar gigante, tem que ser cheio do Espírito. Antes de ser levantado, tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eis o segredo. Eis o segredo para que a glória de Deus manifeste na vida do homem. Escuta, aleluia. Eu sinto a graça de Deus. Escuta isso. Porque é a presença, Vanderlei, que faz a diferença. Não é verdade? É a presença que faz a diferença. O camarada pode ser estudado, pode, subiu aqui no púlpito, mas é a presença que faz a diferença. Pode ser o melhor levita, pode ser o melhor cantor, mas é a presença, meu Deus, é a presença, meu Deus, escuta isso daqui, é a presença que faz a diferença. Eu preciso que você entenda essa mensagem. A Bíblia vai dizer que Moisés estava em frente ao Mar Vermelho, e aí o povo começou a oprimir ele, dizendo: e agora, o que nós vamos fazer?
Faraó está vindo aí, nós vamos morrer. Aí Moisés já não sabia mais o que fazer também. Mas a Bíblia diz que a voz de Deus soou naquele lugar. E quando a voz de Deus soou naquele lugar, disse assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Se nós olharmos esse contexto, quem era o libertador? Moisés. Quem era o líder? Moisés. Quem estava em evidência? Moisés. Mas estar em evidência não significa nada sem a presença. Estar em evidência não significa nada sem a presença. Eu preciso que você veja isso comigo. Moisés está lá dizendo: oh meu Deus, e agora o que eu faço? Deus responde uma oração que nem está escrita, mas Deus responde: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Moisés pode até ser o personagem em evidência, mas estar em evidência não significa nada se não tiver a presença. Eu vou mais fundo, ouça essa palavra. Debequei a saia. Quando Davi foi derrubar o gigante, todo mundo olhou aquela cena. O menino é pequeno, o gigante é enorme, esse menino não tem como vencer. Quem estava em evidência? Davi, porque ele teve coragem, porque ele foi enfrentar o gigante, porque ele foi desafiar o gigante. Mas o que acontece nesse momento? A Bíblia vai dizer que Davi corre ao encontro do gigante dizendo: tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança, tu vens a mim com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Ei, Davi podia até ser o personagem em evidência, mas estar em evidência não é nada sem a presença. Não é nada sem a presença. Não é nada sem a presença de Deus. Aleluia. É necessário ter a presença para desfrutar da glória, ser cheio da graça para alcançar a glória de Deus, para chegar até Deus e dizer: Pai, eu já provei da presença, eu já estou cheio da presença, agora manifesta a tua glória no ambiente, manifesta a tua glória, para que ela me transforme. Debequei a saia. A Bíblia diz que é de glória em glória que nós chegaremos à estatura de Jesus. Ou seja, enquanto você estiver dizendo glória, 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 você vai chegando à estatura de Jesus. Quanto mais glória você der, mais parecido com Ele você vai ser. Quanto mais glória você der, mais juntinho dele você vai estar. Quanto mais glória você der, mais dele você vai ter na sua vida. Então, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, porque Ele está na casa. Dá glória. Meu Deus, eu preciso que você entenda isso. A Bíblia vai dizer que Davi reinou 7 anos em Hebrom, reinou 7 anos em Judá. Quando ele fez 40 anos, a Bíblia vai dizer que ele assumiu toda Israel. E quando ele assume toda Israel, ouça isso, ele poderia chegar nos líderes e dizer o seguinte: olha, como é que estão as finanças? Olha, como é que está o templo? Olha, como é que estão as coisas? Como é que está o povo? Não, eu preciso que você entenda isso. A Bíblia vai dizer que quando Davi assumiu toda Israel, ele foi direto aonde? Nos sacerdotes. E quando ele chegou nos sacerdotes, sabe qual foi a pergunta? Aonde está a arca da presença de Deus? Por quê? Porque eu não posso governar sem a arca. Aonde está a arca da presença de Deus? O meu reinado não vale nada sem a arca da aliança. A minha vida não tem sentido se não tiver a presença. A minha vida não tem sentido se não tiver a presença. Ele disse: eu não me importo com o ouro que está aí, eu não me importo com os impostos arrecadados, eu não me importo com nada, eu só quero a presença. Aonde está a presença? Aí, escuta isso, o sacerdote fala assim: ó, a arca foi levada. Aí ele vai falar o seguinte:
foi levada, chama o exército, vamos buscar a presença de novo. Tem hora que a gente tem que falar isso. Chegou a hora de guerrear aquela presença de Deus. Chegou a hora de guerrear aquela presença. É por isso que você está orando. Ninguém está entendendo. É por isso que você está buscando. Ninguém está entendendo. É por isso que você está clamando, está louvando, está adorando. Porque você quer a presença. A presença conduz você à glória. Era como se Davi dissesse: de que me adianta a glória de ser rei sobre tudo, se eu não tenho a presença? Eu preciso que você entenda isso. De que adianta todas as coisas, as conquistas humanas, se não tiver a presença? E Davi era especialista, porque a Bíblia diz que ele rogou a Deus: Pai, não retires de mim o teu espírito, porque a tua presença vale mais do que o meu reino. A presença de Deus é maior do que a sua dificuldade. A presença de Deus é maior do que a peleja que você tem enfrentado. A presença de Deus é maior do que qualquer tipo de problema que você possa estar passando. A presença de Deus te transforma, te muda, te renova, te levanta. A presença de Deus vai te levantar aqui nessa noite. A presença de Deus muda a tua vida. A presença de Deus te cura. A presença de Deus enche os teus celeiros. A presença de Deus enche a tua boca. A presença de Deus enche a tua vida. A presença de Deus enche a tua casa. Não há lugar que a presença de Deus não preencha, porque a presença de Deus é que torna você em evidência. É a presença. Tem que buscar a presença de Deus. Esse é o dever do cristão. Esse é o dever. Escuta, a Bíblia diz, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17. A Bíblia vai dizer que Jesus, nesse capítulo, faz uma oração, Paulo, pelos seus discípulos. E nessa oração, aqui a gente vai chegar onde a gente quer. Nessa oração, Vanderlei, ele vai dizer o seguinte: Pai, a glória que o Senhor me deu, eu vou pegar e vou dar para eles. Olha o que Jesus fez. A glória que o Senhor me deu, eu vou pegar e vou dar para eles. Para quê? Para que assim como o Senhor é um comigo, eu também seja um com eles. Aí eu vou mais além. A fim de que eles, tendo a glória, e como o Senhor habita em mim, eu habitarei neles, eles creem no seu nome. Olha só o que esse texto está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: uma vez que eu habito nele, ele crê. E se ele creu, a minha glória é manifesta. É por isso quando ele disse para Marta e Maria: se creres verás a glória, ele estava dizendo exatamente isso. Uma vez que ele habita em você, isso faz você crer cada vez mais que ele é Deus, que ele é forte, que a palavra é viva, que a palavra muda, que a palavra transforma, que ele manifesta a glória, que ele muda vidas, que ele resgata caído, que ele transforma ambiente, que ele é especialista em levantar quem disse que não vale nada, que ele é especialista em salvar aquele que estava perdido, que ele é especialista em manifestar a glória, que ele é especialista em mudar a história. E quando o ser humano crê nisso, é porque Deus já está habitando nele. E uma vez que Deus habita nele, Jesus está dizendo: a minha glória eu divido com você, porque você crê, então você vê a glória. Aleluia, a glória dele está em mim, a glória dele está em você. A glória, aleluia. Escuta isso. Mateus vai dizer que o nome de Jesus é Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco, mas também significa Deus em nós. Isso não significa só que Deus está conosco, mas também que Deus, missionária Leide, está dentro de, olha isso aqui, dentro de nós. Ai meu Deus do céu, eu preciso que você veja isso. Vem comigo. A Bíblia vai dizer em Gênesis 1, ouça: no princípio criou Deus os céus, a terra vazia, sem forma, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Agora vamos para Mateus 3, quem está sendo batizado? Jesus. Onde está o Espírito? Pairando sobre as águas do rio Jordão. Quem está sendo batizado? Jesus. Lá em Gênesis 1, Jesus, escuta, o Espírito Santo não tinha aonde pousar em Gênesis 1, mas quando nós vamos para Mateus
3, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus entra na vida de Jesus, e a partir daí, ele começa o seu ministério. Ouça bem, Jesus desce para ser batizado por João Batista, mas nesse cenário todo, não chama atenção Jesus sendo batizado. Também a voz que soou, para muitos não chamou atenção, mas o que chamou atenção? O Espírito Santo de Deus que veio de cima em forma corpórea de uma pomba. Sabe o que eu quero dizer com essa palavra? É que quem aparece é quem está em cima, quem está embaixo é o canal. Quem está... Eita, não existe rio sem nascente, não existe canal sem fonte. Você canta porque Deus é a fonte, você prega porque Deus é a fonte, você evangeliza porque Deus é a fonte. E escuta isso, nesse púlpito, neste lugar, quem aparece? Quem vem de cima. Quem aparece? Quem debequeia, sai, andou, que debequeia, sai. Quem aparece? É ele que vem de cima. É ele que aparece. É ele. Se não for ele, nada acontece. Se não for por ele, nada acontece. É ele que aparece. É ele a presença. Nós somos oh, meu Deus do céu, nós somos o canal. Meu Deus, nós somos o canal. Foi falado aqui nessa noite. Nós somos o canal, ele é a fonte. Agora ouça, essa fonte não seca. Não tem como aterrar essa fonte. Sabe o que Jesus falou para a mulher no tanque? Ele diz o seguinte: se você crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Sabe o que Jesus está dizendo? É que aquilo que eu dou não cessa, não se finda, é abundante. Sabe, essa glória que você recebeu de Deus durante os dias, vai continuar recebendo, viu? Essa presença que vocês estão recebendo agora, vão continuar recebendo. O poder que vocês estão recebendo agora, vão continuar. A Bíblia, meu Deus do céu, você serve um Deus que é uma fonte inesgotável, inesgotável. Quanto mais você quer, mais Ele tem para dar. Não cessa, não cessa, não cessa. É por isso que a igreja tem poder, é por isso que a igreja tem glória, é por isso que a igreja tem palavra. Pode vir 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas pregando o mesmo texto, mas a fonte é a mesma, mas a palavra e a mensagem pregada é diferente, porque Deus é uma fonte inesgotável. Essa é a fonte inesgotável. Essa é a fonte inesgotável. Preciso que você entenda. Aí o Espírito Santo agora habita dentro de mim e dentro de você. Deus habita dentro de nós. Eu quero fazer um paralelo aqui para que você entenda o quanto você é importante para Deus. Sabe, quem luta contra você é chamado de inimigo das nossas almas, é chamado de inimigo da nossa vida. E sabe aonde ele está? A Bíblia diz que ele tem um lugar para estar. Ele está como um leão ao nosso derredor. Escuta isso. Olha como Deus te ama. A Bíblia diz que o inimigo está ao derredor. Mas quando a Bíblia vai dizer sobre os anjos, a Bíblia vai dizer que os anjos acampam ao seu arredor. Você consegue entender? O inimigo está ao derredor e os anjos acampam ao redor, te protegendo do inimigo, porque aos anjos dará ordem ao nosso respeito. Olha, vou mais além. Se o inimigo está ao derredor e o anjo está ao redor, e dentro de você quem está? Dentro de você está o Espírito Santo de Deus. Deus está habitando em você, revelando cada dia mais a glória, revelando cada dia mais a presença, revelando cada dia mais as virtudes de Deus. Cura, mas é pelo Espírito. Canta, mas é pelo Espírito. Prega, mas é pelo Espírito. Tem sabedoria, mas é o Espírito. Tem prudência, mas é o Espírito. Tem caráter, é pelo Espírito. Tem graça, é pelo Espírito. Tem presença, é pelo Espírito. A presença de Deus, o Espírito de Deus é que muda, que molda, que transforma e que levanta o homem. É o Espírito de Deus.
É a presença de Deus evidente. Meu Deus, é a presença. Escuta isso. Nós estamos caminhando. Escuta. A Bíblia diz que Deus pediu para que Moisés erguesse um tabernáculo. Esse tabernáculo ele deveria ser móvel, porque ele tinha que ser colocado no centro. Mas quando o povo migrasse para outro lugar, ele tinha que ser desmontado. E à medida que ele fosse desmontado, ele tinha que ser montado em outro lugar no centro. Há pelo menos duas coisas que a gente pode tirar dessa lição. Primeiro, que no tabernáculo se manifestava a presença de Deus. E o tabernáculo tinha que ser colocado no meio. Então Deus estava dizendo: a minha presença, ela tem que ser o centro. A presença de Deus, ela tem que ser proeminente, ela tem que ser preferencial, ela tem que ser buscada.